Vamos começar! No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre acolhimento. Como acolher os jovens, os adolescentes, as pessoas aí da sua igreja. Meu nome é Hugo de Carvalho e já vou pedir para você se inscreva aqui no canal. Para começar o nosso vídeo, eu quero dividir aqui 3 classes de pessoas que nós vamos ter atenção para esse acolhimento. Primeiro ponto, primeira pessoa, primeiro grupo, são os visitantes da sua igreja. Quem são os visitantes? São todas aquelas pessoas que chegaram na sua igreja pela primeira vez. Eu não estou falando da segunda ou da terceira, mas é a primeira vez que alguém chega no seu culto, num culto de jovens, culto de adolescentes ou até um culto normal mesmo da igreja. O que você precisa ter a atenção para receber essa pessoa? Primeiro, uma boa recepção, né? A sua recepção, as pessoas que ficam na porta ali do templo precisam ser pessoas hospitaleiras, né? Que vão entregar um sorriso, uma boa palavra, um abraço, vão cumprimentar esse visitante ali, né? E recebê-lo de uma forma amorosa e carinhosa. É fundamental que você entenda que quando alguém chega em um ambiente, a pessoa ela chega ali um pouco perdida, um pouco com medo do que eu vou encontrar, nunca vi, não sei o que pode me esperar, e com expectativas de como ela vai ser tratada ao ser recebida ali naquela igreja. Então é fundamental que já na entrada, já na porta, você coloque pessoas que sejam hospitaleiras, pessoas que vão dar a paz do Senhor, vão falar, olha, tem um bom culto, seja muito bem-vindo, qual o seu nome? E eu tenho certeza que a partir disso, essa pessoa que está visitando, ela vai se sentir à vontade. Ela vai sentir um ambiente mais tranquilo, porque ela foi muito bem recebida. Aí nós vamos para uma segunda fase com esse visitante. Ele vai entrar, o culto vai ter o seu início, e após, e aí você vai organizar isso da maneira que você achar melhor dentro da sua liturgia, e eu vou trazer como nós fazemos dentro do nosso ministério. Que começa o louvor, terminou o louvor, nós temos um período de oração e também para conhecer essas pessoas que estão nos visitando, certo? Então é um momento onde a gente fala assim, quem nos visita pela primeira vez, levante sua mão, nós cumprimentamos ali mesmo, em cima do altar, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. E, junto a isso, nós pedimos para que ela fique como levantada ali alguns segundos e entregamos para ela um card, um vale presente. E nesse vale presente, anota isso. Nesse vale presente, nós temos o número de WhatsApp da igreja, onde esse visitante pode entrar em contato com a igreja, com os nossos pastores e agendar uma visita, receber uma oração, conversar um pouquinho com o pastor, caso ele precise. E nós temos ali com a gente o contato dessa pessoa. Ao final do culto, esse mesmo visitante, ele retira um presente que a nossa igreja preparou para ele. Então, um exemplo, dentro do Ministério de Jovens ou de Adolescentes, se você tem um visitante, ao final do culto você pode entregar um presente para ele, que pode ser algo simples, gente. Estou falando de uma coisa simples, um chocolate, uma bala, um doce, talvez até um panfletinho escrito, olha, seja muito bem-vindo, Deus abençoe você, que bom recebê-lo aqui. Mas algo que vai fazer com que essa pessoa se sinta especial naquele lugar e bem recebida. Ah, Hugo, acabou por aqui? É isso que eu tenho que fazer? Entrada, período ali do culto, o final, o presente, e depois você vai manter o contato com essa pessoa. Vai mandar uma mensagem de boas-vindas, vai mandar uma mensagem, poxa, como que foi o seu culto? O que você achou? Quero te convidar para o próximo culto. E aí você vai entender se existe ali uma abertura dessa pessoa para esse contato, para essa conversa, ou não, tá? Eu gosto de frisar, é muito importante, homens mandem mensagem para os homens, mulheres mandem mensagem para as mulheres, tá? Eu acho isso importante porque não vai causar um constrangimento, nós também ficamos livres de segundas intenções e coisas do tipo que você já deve saber, né? Então, entre em contato com essa pessoa. Eu mesmo, de verdade, fui à igreja porque semanalmente eu recebi uma ligação
me convidando para ir para o culto de jovens, com muito carinho, com muito amor nas palavras. A pessoa que me ligava, sabe, queria saber realmente como eu estava e me fazia o convite para retornar ao culto. E 17 anos depois estou eu aqui, me tornei pastor e hoje sirvo na igreja integralmente. Então, olha a importância de você acolher bem o seu visitante. Bom, aqui foi o primeiro ponto, tá? Tô falando aqui de uma forma bem panorâmica, uma forma bem objetiva e simples para você fazer aí dentro do seu ministério. O segundo grupo de pessoas são os recém-convertidos, ok? Então, nós falamos dos visitantes, então nós temos os recém-convertidos. A pessoa começou a frequentar a igreja, a frequentar o culto, e em um dos cultos ela aceita Jesus. E aí, o que eu faço com essa pessoa que aceitou Jesus? Como eu vou acolher ela na igreja? Bom, muitas vezes essa pessoa, talvez ela nem passou pelo processo dos visitantes. Ela não entregou lá o card com o nome, ela não entrou em contato com a igreja, ela não retirou o presente dela, principalmente se for uma igreja grande. Ela simplesmente frequentava os cultos anonimamente, mas em algum momento o Espírito Santo falou com ela e ela aceitou Jesus. A partir desse momento que ela aceita Jesus, que ela faz a confissão de fé, ela vai à frente ali na igreja, não sei se na sua igreja funciona assim, mas, né, eu tô colocando aqui como nós fazemos, né? Vai ali na frente, precisamos de obreiros, pastores, líderes, voluntários, pessoas que acolham ela nesse momento. Para ter uma oração, para dar um abraço, para celebrar junto com ela essa decisão tão importante que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A partir desse momento, o processo ele meio que se repete, né? Entre aspas. Você vai pegar o contato dessa pessoa e vai acompanhá-la, né? Você vai instruí-la, você vai mostrar o que Jesus fez por ela, né? Qual é a importância de crer, qual que é a importância de confessar Jesus, como os nossos pecados são perdoados, como é agora uma vida com Cristo. Qual é o próximo passo depois que eu aceitei Jesus? E agora? Poxa, aceitei Jesus, o que eu faço agora? Então você vai ter um grupo de pessoas que vão acolher esse novo convertido, talvez montar um grupo no WhatsApp com todos eles, mas vai ter um acompanhamento ali de discipulado, onde você vai sanar as dúvidas que ele tem sobre a igreja, para que ele entenda qual a importância da igreja, qual a importância de crer em Jesus, o que isso vai mudar na vida dele e mostrar qual é a verdadeira identidade dele em Cristo Jesus. O que a Bíblia diz para mim, o que a Bíblia diz sobre mim, da minha identidade em Cristo, ok? Então essa é a segunda pessoa. E o terceiro tipo de pessoa e o último, para a gente fechar esse vídeo, são aqueles que aceitaram Jesus e agora decidiram se batizar. Como eu vou cuidar dessa pessoa? Bom, pensando de uma maneira, num fluxo aqui lógico, né? A pessoa aceitou Jesus, qual que é o próximo passo? O batismo. Então, no momento ali do culto, teve um apelo para batismo, essas pessoas vão à frente, ok? Vão à frente ali na hora do batismo. Temos ali os obreiros, voluntários, líderes e pastores vão acolher essa pessoa, pegar o contato dela e inseri-la num grupo geral de batismo. Por que, Hugo, num grupo geral de batismo? Porque dependendo do tamanho da sua igreja e dependendo do número de pessoas, né, que decidiram se batizar, é muito mais fácil você conseguir passar informações e instruções num grupo, né? É muito comum isso. Até porque ela vai ter acesso a você, né? Se você for o pastor que vai cuidar desse grupo, ou então um obreiro, alguém que é responsável por essa área do batismo. E ali você vai passar instruções. Que instruções, Hugo? O que eu vou fazer com essa pessoa? A partir desse momento, você pode instituir aí aulas sobre o batismo.
Então você vai fazer uma aula apresentando qual a importância do batismo, por que se batizar, o que acontece quando eu me batizo, espiritualmente falando, o que vai acontecer quando eu desço as águas, por que é importante para um cristão se batizar, quando você se sente preparado para isso, quais são as condições, né, que você precisa ter para se batizar, enfim, biblicamente você vai apresentar para essa pessoa a importância do batismo e vai acompanhá-la, né? É interessante, uma vez por semana, você fazer aí uma aula na sua igreja presencial, juntar essas pessoas, trazer uma aula para ela, tirar todas as dúvidas dessa pessoa em relação ao batismo e ter esse acompanhamento até o dia do batismo. Ah, Hugo, mas a gente não consegue se reunir semanalmente. Grava alguns vídeos, vai mandando no grupo, manda algumas mensagens, algumas orientações. E além das aulas, você vai mandar para essa pessoa a data do batismo, as instruções, né, do que ela precisa para descer as águas, e vai ter esse acompanhamento aí até o dia do batismo dela. Poxa, Hugo, batizou, e agora? Como que eu vou acolher? Cara, ó, eu não ia falar, mas eu vou pôr um bônus aqui para você e vou falar do próximo passo, tá? Então a gente falou do visitante, nós falamos do recém-convertido e nós falamos aqui do momento pro batismo, tá? Eu não ia pôr nesse vídeo, mas eu vou falar aqui um quarto ponto, então já, se faz sentido para você, se inscreve no canal, curte e já comenta aí alguma coisa que você teve de ideia, ou uma sugestão, ou alguma coisa aqui, beleza? Vamos pro último ponto. Batizou? E agora? Essa pessoa vai ficar solta na igreja? Acho interessante você pegar essa pessoa e fazer uma aula também com ela dentro de um grupo. Não precisa ser, gente, 1 ano, tá? Mas umas 5 aulas, escreve aí, umas 5 aulas pós-batismo. E agora? Como é minha vida como uma nova pessoa, um novo nascimento? O que eu preciso saber? O que eu preciso aprender? Né? Como que é a minha caminhada com Cristo? Mostrar para essa pessoa que ela pode servir na igreja também, dentro de algum ministério. Se ela tem um talento, se ela tem um dom, se ela tem uma chamada, se ela deseja servir na igreja, seja no ministério de jovens, adolescentes, ministério de música, mídia, olha, não sei, mas direcionar essa pessoa para um grupo ministerial. Às vezes a sua igreja ela trabalha com células também, então insira essa pessoa dentro de um grupo de células, para que ela não fique na igreja ali solta, mas que ela passe por um processo de discipulado pós-batismo. Hugo, todo mundo vai aceitar e vai passar por isso? Cara, não. Nem todo mundo talvez tenha o tempo ou o desejo de passar por esse pós-batismo. Mas é importante você trazer essa oportunidade para essa pessoa. Tudo bem? Fazendo um resumão: visitante, recém-convertido, batismo e pós-batismo. É fundamental que todas essas pessoas estejam estabelecidas e alicerçadas em Cristo Jesus e na palavra de Deus. A sua função como líder, a sua função como pastor é acolher essas pessoas sem julgamento, sem trazer culpa para elas, mas entender que muitas vezes elas estavam nas trevas e agora você foi chamado para trazê-las para a luz e apresentar Jesus para essas pessoas. É por isso que na igreja você tem que acolher, você tem que mostrar o amor de Cristo por elas, ensinar e instruir. Afinal, a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batize as pessoas, forme discípulos. E talvez você não tenha um passaporte para ir para o outro lado do mundo, mas esse ID começa na sua casa, na sua rua, na sua igreja, acolhendo as pessoas e falando de Jesus para elas. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, já curte, já se inscreve e já comenta aqui mais uma dica ou mais uma maneira de acolher as pessoas da melhor forma possível na sua igreja. Esse aqui foi um resumão, foi algo bem objetivo para você e claro, se você gostou, podemos falar mais sobre esse assunto em outros vídeos. Bom, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.